Deus, estamos mais uma vez na Tua presença. Venha ser um culto, Jesus. Seja feito, ó Pai, não apenas assistido, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, derrama o Teu sangue sobre nós, ó Pai, nos lava, Jesus. Jesus, nos consagra, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, queremos Te entregar tudo que somos, ó Pai, tudo que fazemos, ó Pai. Jesus, queremos que o Senhor, ó Pai, transforme as nossas vidas, ó Pai, nos renove, Jesus. Jesus, que o Senhor nos quebre e nos faça novamente, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Queremos agradecer porque o Senhor tem demonstrado o Teu amor, tem demonstrado o Teu cuidado, tem demonstrado a Tua graça, a Tua misericórdia todos os dias, ó Pai, sobre as nossas vidas, ó Deus. Deus, o Senhor tem nos mostrado, Jesus, que nas pequenas alegrias é que mora um Pai do Espírito Santo, Jesus, mas que o Senhor também está nos preparando para as grandes alegrias, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, abre o nosso coração, ó Pai. Pai, abra a nossa mente, Jesus. Que nós, ó Pai, possamos, ó Deus, cada dia mais e mais adorar e exaltar Teu santo nome, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pois eu sei que és aquele
de pandemia, Pai. Pai, em nome do Senhor, ó Deus, queremos entregar este louvor, ó Pai, como essência de oração, ó Pai. Pai, queremos entregar este louvor, ó Pai, como aroma agradável ao Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Glória a Deus. Deu para matar um pouquinho da saudade. Amém. Mas louvado seja Deus pela vida das amadas. Estou muito feliz pelas amadas estarem aqui. E que Deus tenha abençoado as amadas poderosamente em nome do Senhor Jesus. Depois nós vamos orar, louvando a Deus pela vida das irmãs. Em nome do Senhor Jesus. A abençoada do Senhor. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, amados irmãos que estão nos assistindo. Graça e paz a todos que estão aqui presentes, amém. Coisa boa, né? Louvor internacional, oh, coisa maravilhosa, bênção de Deus. Mas nós vamos agora meditar na palavra de Deus. Vamos estudar a palavra de Deus, vamos falar um pouco sobre algo importante. Hoje nós sabemos que é culto do celeiro. Mais cedo já veio 2 famílias que estavam necessitadas e nós ajudamos, graças a Deus. Um motivo que saí correndo, porque como hoje é o dia, não tínhamos ainda cestas básicas para ajudar, mas graças a Deus conseguimos, a igreja conseguiu suprir essas 2 famílias, louvado seja Deus por isso. E nós vamos meditar um pouco nesse texto, que fala um pouco sobre isso, a importância de nós ajudarmos o nosso próximo. É uma das funções da igreja, é uma das funções do corpo de Cristo aqui na terra. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, num texto bem conhecido. Primeiramente, vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor nesse momento. Pai, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer, ó Pai amado, por esse momento, pela vida de cada amado irmão aqui presente, Pai amado, Pai querido, por aqueles que estão nos assistindo, Deus amado, Deus santo, pelo Face. Pai amado, toma cada lar em tuas mãos. Abençoe a cada vida poderosamente, ó Pai. Eu quero te agradecer e te louvar. Que esse culto, ó Pai, venha chegar como essência agradável diante de Ti. Pai amado, Pai santo, que o nosso coração, a nossa vida, ó Pai, venha estar sensível à Tua vontade e ao Teu agir. Que a Tua palavra venha fazer o que apraz o Senhor nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Tiago. Um texto bem conhecido, Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 27. É um texto que eu gosto muito, mas é um texto que nós vamos estar meditando nele aqui hoje, refletindo um pouco nesse texto, na importância desse texto para as nossas vidas. Tiago, capítulo 1, versículo 27. A verdadeira religião. Nós vamos estar meditando nesse texto hoje à noite. Amém? Diz a palavra do Senhor assim, amados. Tiago 1, 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Se nós olharmos esse capítulo 1, do versículo 16 em diante, Deus fala que nós fomos gerados para abençoar. Deus nos chamou para sermos bênção, para abençoar. E como viver na palavra. Nós vamos ver aí do versículo 16 em diante sobre isso. Nós somos instrumento de bênção, nós estamos aqui para abençoar as vidas, e que também como andar conforme a palavra de Deus, conforme Deus. Então nós vamos meditar um pouco nesse texto, mas aí no versículo 27 ele fala algo importante, Tiago. A verdadeira religião é esta:
visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Aqui há 2 pontos importantes, nós vamos refletir no primeiro ponto, que é esse de ajudar os órfãos e as viúvas. A importância da igreja do Senhor ter a atenção às pessoas que necessitam, às pessoas que passam dificuldades, as pessoas que estão passando por necessidades. Numa situação dessa, nós vemos esse lockdown, muitas pessoas estão desempregadas, muitas pessoas não têm condição, estão sem condição de comprar alimento para suas famílias. E nós estamos vendo uma situação terrível, e é nesse momento que a igreja tem que fazer a diferença. É nesse momento que nós, como corpo de Cristo, devemos fazer a diferença. Infelizmente, nós usamos muitas desculpas. Esse é problema do governo. Não, esse é problema nosso. Nós devemos não esperar em governo, nós devemos ter essa atitude. Fé e ação. Não devemos só esperar, nós devemos ter essa atitude, essa ação de ajudar os menos favorecidos. Como aqui Tiago fala dos órfãos, das viúvas, naquela época eram as pessoas que com mais dificuldade, porque o órfão não podia trabalhar e a viúva também não. Então eles viviam de esmola, viviam de ajuda. Então, amados irmãos, por isso que Tiago enfatiza eles aqui, mas naquela época também tinha as pessoas que com necessidades especiais, que também não conseguiam emprego e viviam de esmola, pedindo ajuda, cego Bartimeu e outros mais. Então nós vemos aqui, amados irmãos, a atenção que Deus dá. Se nós olharmos todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento, Deus dá uma atenção especial aos menos favorecidos, àqueles que passam por necessidade. E Ele sempre alerta o seu povo e a sua igreja a ajudar esses necessitados. Ele sempre alerta. Ele sempre avisa e orienta a igreja do Senhor, e orienta o seu povo a ajudar os menos afortunados. Então, amados irmãos, a primeira coisa que nós temos que entender é isso, e nós vamos entrar nesse texto. O que me fez refletir nesse texto, para hoje, foi uma postagem do nosso amado irmão Luiz, que postou um pai com uma criança, deve ser seu filho, clamando no supermercado ajuda, que estava passando fome, que não tinha nada para comer, e que se alguém pudesse ajudar ele com um saco de arroz, 1 quilo de arroz ou outro alimento. Amado, para um pai de família chegar com seu filho no meio do supermercado, a fila lotada de pessoas, e chorar e desesperadamente clamar por ajuda, é porque ele estava passando por uma situação muito difícil. Ele já tinha tentado tudo. E só quem passou por dificuldade sabe o quão difícil é ver seu filho pedir um pão, ver sua filha pedir um arroz, um feijão e não ter nada para comer. É algo terrível. É algo terrível. Então nós vamos meditar um pouco nesse texto, e nós vamos aqui entrando já nesse texto e compreender um pouco sobre esse texto, a importância da igreja se levantar para ajudar o menos favorecido. A primeira coisa que nós devemos entender, amados irmãos, está em Provérbios capítulo 14, versículo 31. Nós que somos igreja do Senhor e amamos a Deus e fazemos de tudo para honrar a Deus, olha o que diz a palavra do Senhor em Provérbios 14, 31. Eu quero que os irmãos abram para nós meditarmos esse texto. Olha o que diz a palavra do Senhor. A primeira coisa, olha o que diz: o que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honra. Então quer dizer, amado, aquele que não ajuda o necessitado, sabendo que está necessitado, aquele que não ajuda o seu próximo, ele faz o que, amado? Ele insulta aquele que criou. Quem criou, amado? Deus. Então, no momento que eu não ajudo aquele que precisa, no momento que eu não ajudo o menos favorecido, eu estou insultando aquele que o criou, Deus. Ao contrário, aquele que ajuda o menos favorecido, aquele que estende a mão e compadece do menos favorecido, ele honra a Deus. Então, é um dos princípios que nós, Igreja do Senhor, temos que entender.
que é quando eu ajudo um necessitado, quando eu ajudo o menos favorecido, eu não estou agradando o homem, não estou agradando a mim, mas eu estou honrando a Deus. E é isso que nós temos que entender aqui. Tudo que nós fazemos, amado, é para a honra e glória do Senhor. Então, quando nós clamamos aqui, a igreja se une para ajudar os menos favorecidos, se une com cestas básicas, para ajudar aqueles que precisam, em todos os sentidos, espiritual e físico. Nós estamos honrando a quem? A Deus. Então, amados, entenda bem, não é só orar, mas é agir também. Por isso que fala oração. Eu oro, mas também tenho uma ação de ajudar. A igreja é isso, ela tem fé em Cristo Jesus, ela tem fé no Senhor, Deus Todo-Poderoso, e ela age. Isso que a igreja tem que fazer, amado. Como Tiago diz, no capítulo 2, nós vamos falar um pouco sobre isso, a fé sem obras. Então, amados irmãos, não adianta eu falar que eu amo a Deus, que eu sirvo a Deus, que eu faço tudo por Deus, se eu não ajudo o mais necessitado, aquele que está ao meu lado. Que eu estou vendo que precisa, que eu estou vendo que necessita, e eu não ajudo. Então entenda bem hoje, amados irmãos, essa noite, que quando você ajuda uma pessoa, você está honrando a Deus, honrando ao seu Senhor. Segundo ponto que nós devemos entender aqui está em Gálatas, capítulo 2, versículo 10. Eu vou abrir também para nós. Essa tradução aqui é melhor, que eu estou com ela na Bíblia, King James. Gálatas 2, 10. Aleluia. Gálatas 2, 10. Olha o que diz a palavra do Senhor. E nos recomendaram apenas que não nos esquecemos dos pobres, o que também tenho me esforçado por fazer. Para nós entendermos aqui, Paulo e Barnabé, Pedro, Tiago e João se unem e eles entram num acordo e falam assim: Pedro, Tiago e João vão pregar para os judeus. E Paulo e Barnabé vão pregar para os gentios. Só que aí, quando eles fazem esse acordo, entram em concordância nesse propósito, alerta a Tiago e a Barnabé, fala assim: façam isso, vão pregar o evangelho, vão falar de Jesus para aqueles que não são judeus, só não esqueça de algo. Olha o que diz. Eles recomendam apenas que não nos esquecemos dos pobres. E Paulo fala: eu que eu também tenho esforçado. Não adianta só eu levar a palavra e esquecer que há pessoas que necessitam de ajuda, há pessoas que precisam ser supridas. Entenda bem isso, amados. A missão, a obra não é só falar, mas é agir, é mostrar e demonstrar o amor de Deus. É muito lindo, amado, eu pregar a palavra, falar do amor de Deus, mas e a ação? Não é verdade? Falar que eu amo a Deus, falar que eu amo o próximo, mas sem ação não resolve nada. E é algo aqui que nós vemos os apóstolos atentos a isso, e nos alerta sobre isso também. Nos alerta sobre estarmos atentos a isso. Então, primeiro, honrar a Deus. Segundo, não só falar, mas ter atitude. Não esquecer que há pessoas que precisam de ajuda, não só espiritual, mas física também. Terceiro ponto. Está no Evangelho, na carta de João, 1 João, capítulo 3, versículo 17. João 3, 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. Se alguém possuir recursos materiais e observando seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível
permanecer nele o amor de Deus. João aqui faz uma pergunta. Se eu tenho bens, se eu tenho condição, e eu vejo meu irmão passando necessidade, e eu não o ajudo, eu não me compadeço dele, como eu posso ter o amor de Deus em minha vida? É algo para eu e você refletirmos nessa noite e tentar compreender. Não tem como eu falar, eu tenho um Deus na minha vida, o Senhor, o amor de Deus está na minha vida, se eu não demonstro isso às outras pessoas. Se eu sou frio, se eu sei da necessidade do meu irmão, se eu sei da necessidade de alguém conhecido e eu não faço nada para ajudá-lo, tendo condição de ajudar. Por isso, amados irmãos, nós temos que entender que a igreja do Senhor, onde ela estiver, ela tem que fazer a diferença. As pessoas têm que olhar para a igreja do Senhor e olhar, ali há pessoas diferentes. Ali há pessoas que amam, independente da minha situação, independente das minhas condições. Aí sim a igreja faz diferença aonde ela está e ela alcança vidas dessa maneira. Eu sempre gosto, e não vou parar de falar, as pessoas falam, mas às vezes repete muito isso, mas é algo para nós termos como exemplo, é a igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eles estavam na comunhão e no partir do pão. Ali fala 2 vezes do partir do pão, mas quando fala 2 vezes do partir do pão, um é a ceia. Eles estavam unânimes ali, celebrando a ceia, o partir do pão, e o outro era alimentação mesmo, de casa em casa, um junto com o outro. Não tinha divisão, não tinha diferença. Aquilo que um comia, o outro também comia. Não havia necessitados ali no meio da comunidade cristã. Por quê, amados? Porque eles entenderam esse fundamento bíblico. Eles entenderam que eles são iguais em Cristo Jesus. E como o corpo de Cristo, todos têm que estar bem. Se nós olharmos para o mundo é o contrário, o mundo é egoísta. Quanto mais você tem, mais você tem que ter. Em Cristo, nós como cristãos, a nossa mentalidade tem que ser outra. Nós temos que entender que quem nos supre é quem? É Deus. É Deus quem nos supre. É Deus que nos sustenta. Quanto mais eu dou, mais eu recebo do Senhor. Quanto mais a igreja se doa, mais ela recebe do Senhor. Porque quanto mais, aí é uma fonte inesgotável, quanto mais ela se entrega, mais Deus vai dando, mais ela se entrega, mais Deus vai derramando, porque ela vai sendo o quê? Um instrumento para abençoar outras vidas, alcançar outras vidas. Por isso que aqui, na epístola de João, na carta de João, a primeira carta de João aqui, fala sobre isso. Se eu tenho bem, se eu tenho recurso, não ajudo meu irmão necessitado, aonde está o amor de Deus na minha vida? Isso é algo muito sério, amados. Que às vezes nós levamos pelo lado da brincadeira, mas é algo muito sério. E tem alguns textos que eu quero falar com os irmãos. O texto também está em Tiago, capítulo 2, versículo 15 e 16. Tiago 2, 15 e 16, que diz assim: se o irmão ou irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e comei, até satisfazer-vos, porém sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta isso? É muito bonito, né? A pessoa chega em mim, eu sei que ele está necessitado, eu oro por ele e falo assim, vai em paz, irmão. Tem como uma pessoa que está passando por necessidade, ou até fome, ou a sua família não tem um pão para comer amanhã, eu chego aqui nele, bonito, oro, faço aquela oração linda, maravilhosa, e falo,
vá em paz, meu irmão. Deus é contigo. O que adianta? O que resolveu, meu amado, minha amada irmã? Nada. Não resolveu nada. Porque aqui Tiago começa a falar da fé, das atitudes que demonstram a sua fé. A fé sem obras e a fé com obras. Tiago começa a fazer uma argumentação aqui, e ele coloca uma terceira pessoa fictícia e começa a falar sobre isso para nos orientar que não adianta eu falar que eu tenho fé se eu não tenho obras para mostrar a minha fé. E é algo para eu e você atentarmos para isso. Nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes homem de Deus fala, profetiza, há milagres, mas nós temos que tomar cuidado. Olha o que diz Mateus capítulo 7, versículo 21 e 23. Mateus 7, 21 e 23. 21 a 23. Olha o que diz a palavra. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Olha aqui, amados. Olha o exemplo aqui. Profetizava, expulsava demônios, havia milagres. Não é isso que está falando a palavra do Senhor aqui? Mas olha o que diz no versículo 23. Então lhes declararei, nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. É algo para eu e você atentarmos agora. Nossa, mas que palavra, aquele homem. Mas quais as obras que ele tem? É isso que nós temos que entender aqui agora. É isso que a palavra está dizendo para nós. Não adianta eu falar bonito, eu orar bonito, mas se eu não tenho uma atitude verdadeira de cristão, se eu não amo, se eu não me disponho a ajudar o meu irmão, se o amor de Deus não está em mim, muitos serão decepcionados naquele dia. Porque muitos farão, Senhor, mas não fiz isso. Não é verdade? Olha os sinais, olha os milagres. E ele falará, nunca os conheci. Afastai-vos de mim. Será um dia muito triste. Porque não adianta eu ter uma igreja maravilhosa, não adianta eu ter mármore em todo que é lugar, ostentação, aquela coisa toda, mas do meu lado, na minha região, pessoas morrendo de fome. Não adianta eu ter um lugar maravilhoso, com ar-condicionado, climatizado, aquela coisa mais estupenda, e quando há vidas padecendo, na minha região, no meu país, aonde está o amor? Por isso que o Senhor, por isso que a igreja tem que estar atenta a isso, a verdadeira religião, aquele que serve ao Senhor, aquele que obedece ao Senhor, ele pratica essas obras. Nós devemos entender que não devemos viver um evangelho fantasioso, egoísta, que só pensa em si, só pensa em crescer, em inchar, mas não tem fruto, não alcança vidas, não faz a diferença.
Se fechar ou ficar aberto, tanto faz. Por isso que o Evangelho do Senhor aqui, amado, nos alerta sobre isso. Por isso que Tiago está nos alertando sobre isso. Por isso que ele está nos orientando sobre isso. Por isso nós vemos esses textos aqui falando a importância de honrarmos e exaltarmos ao Senhor através das obras. Não fazendo para o nosso ego, mas fazendo para o Senhor. Então nós vemos aqui a importância de nós ajudarmos ao nosso próximo, ajudarmos o nosso irmão. Mas nesse versículo tem outro ponto importante que eu queria falar com os irmãos. Aqui nós vemos na primeira parte que a verdadeira religião do nosso Pai, aceita com sinceridade e imaculada, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Então nós aprendemos aqui alguns pontos, não todos, porque é algo extenso, teria que ser um estudo mais extenso, mas compreendemos aqui a necessidade de ajudar e se dispor e se doar para o irmão e ajudá-lo em todas as suas necessidades. Os irmãos e aqueles que estão próximos de nós. E assim cada vez mais aumentando e alcançando mais e mais vidas. Agora tem outro ponto importante, fala assim: especialmente não se deixe corromper pelas filosofias mundanas, pelas práticas mundanas, pelas ideias mundanas. Não se deixe corromper. Então vamos falar um pouco sobre isso. O perigo de nós nos deixarmos nos corromper pelas filosofias, pelas ideias mundanas. Vamos dar um exemplo, amados irmãos. Quantas pessoas falam assim: eu vou me candidatar para ajudar os mais necessitados? Quantas pessoas, eu já ouvi pessoas chegarem em mim e falar assim: não, eu vou me candidatar, mas não é para mim não, é para ajudar os mais necessitados. Cristãos que têm essa mentalidade, às vezes estão pensando até de uma forma boa, mas entenda bem, amados, Deus não precisa de ajuda. Amém? Deus não precisa de ajuda. A igreja do Senhor precisa de quê? Precisa de Deus, mais ninguém. É Deus que supre a igreja, é Deus que mantém a igreja, é Deus que cuida da igreja. É isso que nós devemos entender aqui agora. Nós precisamos de alguém lá na... Não, nós precisamos de Deus. Nós precisamos do Senhor. Os grandes avivamentos que mudaram nações não precisou de força nenhuma a não ser a de Deus. E é isso que nós temos que compreender e entender aqui agora. Então, amados irmãos, quando nós pensamos em servir a Deus, em fazer o melhor para Deus, não podemos nos corromper com o mundo. Não podemos nos permitir se misturar ao mundo. Olha o que diz ali em Gálatas 6,14. Gálatas 6,14. Os irmãos podem abrir, que eu vou estar aqui abrindo. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha a me orgulhar, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio da qual o mundo já foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Alguma outra tradução aí? Diferente? Olha só, amados irmãos. Quem está falando isso aqui? Paulo. O mundo está crucificado e eu estou crucificado no Senhor. Eu estou crucificado no Senhor. Eu não sigo mais o mundo, eu não sigo mais o padrão do mundo, eu não sigo mais as ideias do mundo. Agora eu sigo a Cristo. Eu sigo ao Senhor. Eu sigo a Deus. E muitas vezes não entendemos e não compreendemos isso, amados. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos de Deus. Nós somos povo santo, nação santa.
Nós somos adquiridos pelo Senhor. Amém? Você e eu fomos adquiridos pelo Senhor. Somos sacerdotes reais para levar, ministrar sobre Cristo Jesus. Mostrar a verdadeira luz ao mundo. Nós não somos esse mundo. Somos embaixadores. Estamos aqui só de passagem. Que a nossa nação é na glória com o Senhor. E nós devemos entender isso. O que nós devemos fazer na terra é para quê, amados? É para Deus. Os nossos tesouros têm que estar onde? No céu. E nós temos que compreender e entender isso. E Paulo compreende muito bem isso, que no capítulo 2 de Gálatas, versículo 20, olha o que ele fala. Gálatas 2, 20. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Então eu não vivo mais para o mundo, não vivo mais para as filosofias do mundo, eu vivo para Cristo, eu vivo para o Senhor. A minha vida é do Senhor, a minha vida é de Deus. E nós temos que entender bem isso, mas às vezes não compreendemos. Às vezes nós queremos trazer práticas que não agradam a Deus, tentando misturar, e não há mistura. Ou eu sou de Deus, ou eu não sou. Eu não posso viver no meio do caminho. Eu não posso viver no meio do caminho. Para nós compreendermos bem isso, eu vou falar do esporte, para nós entendermos bem isso. O futebol. Quando um brasileiro nasce, o pai e a mãe são brasileiros, como muitos jogadores. Tem um jogador que o pai dele era brasileiro, só que nasceu na Espanha. E os 2 filhos desse jogador brasileiro foram o quê? Naturalizados espanhóis, se eu não me engano. Quando eles ficaram de maior, eles podiam escolher por qual nação eles defenderiam a bandeira. Um deles decidiu jogar pela Espanha e o outro decidiu jogar pelo Brasil. Antes de ter essa regra na FIFA, a pessoa podia jogar um pouco pelo um país e depois jogar pelo outro. Mas aí veio essa lei e não tem como. Na hora que ele jogar o primeiro jogo oficial dele, aquela nação que ele jogar vai ser para sempre. Assim é nós cristãos, amados. Na hora que nós tomamos uma posição, tomamos a decisão, não tem como nós jogar em 2 times. É só num, é no time de Cristo Jesus. Não há outro. Eu não posso, hoje eu sou cristão. A Patrícia sempre brinca comigo de vez em quando. Ela fala assim, tem gente que hoje está cristão. Hoje não, hoje está meio mundano. Mas não existe isso, amados irmãos. Ou eu sou de Cristo, ou eu não sou. Não existe meio termo. Não existe eu vestir 2 camisas. Eu sou de Cristo. Paulo enfatiza muito bem isso. Eu sou de Cristo. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 19. Evangelho de João 15, 19. Olha o que diz a palavra do Senhor. Se fosseis do mundo, ele vos amaria como se pertencesseis a ele. Entretanto, não sois propriedade do mundo, mas vos escolhi e vos libertei do mundo, por essa razão o mundo vos odeia. Nós não somos do mundo. Aqui Jesus está falando com os discípulos. Eu te libertei vocês do mundo. Vocês não são mais do mundo. Vocês são meu agora. Nós somos de Cristo, amado. Aqui nessa terra nós somos embaixadores. Nós representamos Cristo aqui nessa terra. Nós representamos o Senhor nessa terra. Eu não posso me misturar com o mundo. Eu não posso viver como o mundo.
Vou dar um exemplo bem claro. A embaixada, quando você vai em uma embaixada, aquele lugar, o Brasil não pode intrometer, ele não pode entrar. Aquele terreno lá que existe uma embaixada é propriedade daquela embaixada. Se for dos Estados Unidos, é propriedade dos Estados Unidos. Ali rege as leis dos Estados Unidos. Se for na Espanha, da Itália, a mesma coisa. Aqui, na igreja do Senhor, rege o quê? As leis espirituais do Senhor. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E é isso que nós temos que entender hoje, amados irmãos. Nós vemos o primeiro ponto, que é ter uma vida que ajuda ao próximo, que se dedica a ajudar os menos favorecidos, se preocupa e honra a Deus ajudando essas vidas. E agora vemos aqui o outro ponto que Tiago alerta, é ter uma vida que a sua vida é de Cristo. Você não vive mais para o mundo, você não segue mais o ritmo do mundo, você segue a Cristo. Vamos mais adiante, amados. João 6,38. João 6,38. 6. Então, se eu sou do Senhor, então se eu sou de Deus, se eu sou de Cristo, a minha nação não está aqui, minha nação é celestial. Se eu sou embaixador de Cristo, eu sigo a vontade de Cristo, a vontade de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui. Isso Cristo falando. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, meus amados irmãos, isso Cristo falando. Se nós estamos aqui na terra, nós fazemos a vontade de quem, amados? Daquele que nos chamou. Deus. Não é isso que diz lá? Vós sois geração eleita, sacerdote real. Se Ele te chamou, como também que nós vemos o texto, que Cristo vos chamou, Cristo vos libertou, agora você está aqui para fazer a vontade de Deus, do Senhor. Não é a sua vontade, não é o seu desejo, mas é a vontade de Deus. Amém, amados? Nós estamos andando um pouquinho na Bíblia aqui, mas já estamos indo para o final, amados. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. 1 Pedro 2, 11. Só para reforçar aquilo que nós lemos no versículo 15 e 19 de João, no capítulo 15, versículo 19 de João, 1 Pedro 2, 11. Amados, exorto-vos, como a peregrinos e estrangeiros, a vos absterdes das paixões da carne, que batalham contra a alma. O que quer dizer aqui peregrino, amado? Nós estamos aqui só de passagem. Eu e você estamos aqui de passagem. Então nós temos que abster das paixões, dos desejos da carne, daquilo que impede a nossa comunhão com Deus, daquilo que impede a nossa intimidade com Deus, daquilo que impede nós andarmos conforme a vontade de Deus. Nós temos que abandonar tudo isso e viver uma vida dedicada à vontade do Senhor, sendo guiado pelo Senhor, sendo orientado pelo Senhor. E para encerrarmos, abster da carne. Você é peregrino aqui, a sua nação não está na terra, a sua nação é celestial. Nesse mesmo livro, 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 17. O mesmo, só que agora é 15 e 17. 1 João, eu falei 1 Pedro, agora 1 João 2, 15 e 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como a sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém? Aleluia! O mundo vai passar, meus amados. Quantas pessoas há 100 anos atrás eram bilionários? Quantas pessoas há 50 anos atrás eram bilionários e hoje não são nem milionários, hoje não são ricos, seus netos não têm nada hoje? Tudo passa, meus amados. Mas aquele que está em Cristo, ele vive eternamente. Amém? Essa é a certeza que eu e você temos, amados. Se nós vivermos como aqui Tiago fala, nós andarmos conforme a palavra do Senhor, a verdadeira religião, que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada, é essa. Cuidar dos órfãos, das viúvas, em suas dificuldades e necessidades, e não se deixar corromper pelo mundo. Entender que eu e você somos de Cristo. Que tudo que nós fazemos aqui nessa terra é para honrar e glorificar ao Senhor. Na verdade, amados irmãos, nós tínhamos que ter o desejo ardente de estar na glória com o Senhor. A verdade é essa. Como Tiago ali, Maranata, vem Senhor Jesus, vem. Queremos estar na tua presença, queremos estar diante do Senhor, queremos te glorificar, te exaltar, mas para isso acontecer, a igreja do Senhor na terra tem que fazer a diferença. Amém? Ser instrumento de bênção, ser canal de bênção, alcançar as vidas, saber que a vida dela, o tesouro dela não está nessa terra, mas o tesouro dela está lá no céu com o Senhor. Saber que ele pode viver aqui 70, 80, 90, 100 anos, mas que ele vai viver a eternidade com o Senhor. E aonde você quer viver a sua eternidade? Como você está poupando no banco celestial? Quanto você já tem lá? É algo para nós estarmos atentos. Devemos ter os pés na terra, mas a cabeça no céu. Amém? Devemos fazer tudo aqui na terra para mostrar o amor de Deus. Mostrar que existe um Deus que ama e que quer salvar e libertar vidas. E quer te dar a vida eterna. Nós possamos fazer a diferença aonde estivermos. Aonde você caminhar, você possa fazer a diferença. As pessoas venham olhar para você e ver Deus na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Vamos falar com Deus. Vamos pedir a Deus que venha nos dar direção, sabedoria para lidar com toda a situação. Amém? Que nós possamos ser instrumento de bênção para vidas que vêm necessitadas. Que Deus nos capacite. Que Deus nos capacite a alcançar essas vidas. E sermos bênção, canal de bênção do Senhor para essas vidas. Não só fisicamente, não só espiritualmente, mas os dois. Fazer os dois. Alimentar o espiritual e o físico. Demonstrar o amor de Deus. Em nome de Jesus. Amém? E que nós possamos perceber que nós não somos esse mundo. O nosso amor, o nosso apego tem que estar aonde? No céu com o Senhor. Querido Deus, querido Pai, eu quero te agradecer. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, nós clamamos a Ti nesse momento. Pai amado, como essa palavra, Pai amado, que nós ouvimos nessa noite. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus,
em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, que sejamos, ó Pai, instrumentos do Senhor nessa terra. Pai amado, Pai querido, que verdadeiramente venhamos praticar, ó Pai, a verdadeira religião. Aquela que alcança os necessitados, aqueles que precisam. Pai amado, Pai querido, que sejamos uma igreja, Pai amado, Pai querido, que faça diferença onde ela estiver. Meu Deus, meu Pai, toma a tua igreja, Pai amado, Pai querido. Não venhamos olhar para nós mesmos, mas olhar para o Senhor, tudo para glorificar e exaltar o teu santo nome, tudo para honrar ao Senhor, Pai amado, Pai querido. Pai amado, Pai santo, que sejamos debaixo da tua vontade, do teu desejo. Meu Deus e meu Pai, que aonde nós caminharmos, que as pessoas venham ver em nós, ó Pai, o brilho de Cristo. Pai amado, Pai querido, que o nosso coração venha estar no Senhor, que o nosso coração venha estar voltado para Ti. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, que possamos perceber que a nossa morada, como o Senhor Jesus disse ali, no Evangelho de João, capítulo 14, que iria para o Pai preparar morada. Nós sabemos que nós temos um lugar aí no céu, a nossa nação celestial. E meu Deus, meu Pai, que o nosso coração venha estar sinceramente voltado para isso. Sendo um embaixador de Cristo aqui, levando a palavra do Senhor, alcançando vidas, demonstrando amor, mas também com o coração voltado para o Senhor. Meu Deus, meu Pai, eu lhe peço e lhe clamo, Pai, que a tua amada igreja, Pai, venha cada dia mais e mais demonstrar o amor de Deus para os necessitados, para aqueles que precisam. É o que eu peço e clamo, Pai. Usa-nos como instrumento de bênção. Usa cada família aqui, ó Pai. Usa cada membro, usa cada irmão como canal de bênção. Pai amado, Pai querido, é o que eu peço e clamo, te agradecendo por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Poder sentar em nome do Senhor. Vou dar uns avisos rapidamente. Vamos dar uns avisos. Todo sábado, do sábado para domingo, a partir da meia-noite de sábado até as 6 horas da manhã do domingo, nós estamos orando. Clamor da madrugada. Cada hora, uma vida a hora. Não só a nossa congregação, mas a nossa igreja mãe também, o pastor Cristiano está orando também. Então são mais ou menos mais de 30 a 40 pessoas orando todas as madrugadas pelas vidas, para que Deus venha nos libertar desse Covid, para que Deus venha curar, restaurar, avivar essa nação e a restaurar a situação desse mundo em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Evangelho, os missionários venham alcançar mais vidas, que nós sejamos instrumentos para abençoar. Então, uma das atitudes, amados, que você quer demonstrar o amor de Deus, é orando. É orando. Não adianta eu falar, eu amo meu irmão, mas eu não tiro um minuto para orar pelo meu irmão. Não tiro nem um minuto para falar assim, Senhor, ajuda o meu irmão e a sua família. Nós temos que ter essa prática, amados, de estarmos unidos em oração. Orar por nossos irmãos, clamar por nossos irmãos, para que Deus venha fazer a obra dele em nossas vidas e na vida dos irmãos. Amém? Nós somos corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, todos têm que andar bem. Todos têm que estar sãos e saudáveis em nome do Senhor Jesus. Então eu peço aos irmãos que orem. Dediquem um tempo à oração. Clamem ao Senhor. Hoje de manhã eu falei sobre a importância da oração. E é algo que nós não podemos perder, amado, o hábito de orar. Tirar um tempo para Deus. Saber o que Deus quer de nossas vidas. Pedir direção de Deus. Amém? Glória a Deus. Domingo que vem nós estaremos vendo, bem provável, vamos fazer a ceia do Senhor. Eu só vou ver se vir outra ordem da prefeitura para fechar ou para lockdown, ainda não podemos fazer. Mas se tiver nesse ritmo, e agora é por região, amanhã começa por região, em 2 dias, uma região será fechada, em Aparecida de Goiânia. Então, bem provável que a igreja poderá abrir no domingo. Lógico, com todas as precauções e com a quantidade de membros. Parece que é 10%. Não, a igreja vai ter normal, mesmo se a região estiver fechada. Mas a região normalmente vai ser fechada de segunda a sexta, a sábado. Domingo não. Então nós vamos estar tendo esse cuidado.
e eu vou estar avisando os irmãos em nome do Senhor Jesus. Amém? Que os irmãos fiquem atentos. Domingo, escola dominical às 9 horas da manhã e culto de louvor e adoração às 18 horas. Esteja conosco pelo WhatsApp, nós vamos estar dando as informações, e pelo Face, em nome do Senhor Jesus. Amém? A igreja tem o Face, o Instagram e o WhatsApp. E eu estou pensando ainda em entrar com outro, que é o Telegram, que é algo também que estou vendo algumas igrejas já estão entrando pelo Telegram. Nós vamos estar olhando isso também para, em todas as formas, comunicar com os irmãos da melhor maneira possível, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Vamos orar pelos dízimos e ofertas. Aqueles irmãos que não podem estar aqui, nos informe, nos avise. Nós estamos correndo atrás para já abrir uma conta para a igreja. Os irmãos nos avisam tudo, ou passa hoje tem Pix, né? Hoje as coisas uma moderna. Converse conosco para nós estarmos agilizando os irmãos, os dízimos e ofertas. Aquele que não trouxe seu alimento, nos avise. Se não puder vir, nós vamos estar buscando em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero chamar aqui a amada Terezinha, Melissa e Amanda. Quero orar por elas em nome do Senhor Jesus. Essa família abençoada, bonita. Glória a Deus. Povo precioso do Senhor. Vamos estender as mãos para as amadas aqui. Vamos ministrar bem o Senhor. Tudo aquilo que Deus tem para a vida delas. Tudo aquilo que o Senhor tem, os propósitos de Deus. No ministério e em tudo que Deus vem abençoar poderosamente. Que aquilo que vocês têm no coração, Deus vem estar agindo. Em nome de Jesus. Amém? Pai amado, Pai santo, colocamos diante do Senhor a vida das tuas filhas, ó Pai. Pai amado, tu sabes, ó Pai amado, que tuas filhas almejam. Aquilo que está no coração das tuas servas, ó Pai. Pai amado, eu clamo a Ti nesse momento em nome de Jesus, ó Pai. Abençoe as Tuas filhas, ó Pai. Vai à frente desse propósito, Pai amado, Pai querido. Pai amado, Pai santo, que elas venham ver, ó Pai amado, Pai querido, a mão de Deus agindo, operando, manifestando, ó Pai amado, no meio do impossível, em nome de Jesus, ó Pai. Nós ministramos sobre a vida de Tuas filhas, ó Pai. Pai amado, nós ministramos a bênção do Senhor, meu Deus e meu Pai. Toma elas em Tuas mãos, ó Pai. Seus entes queridos, Pai amado, Pai querido, seus familiares, Pai amado, estão apresentando tudo diante de Ti. E todas as causas, todos os propósitos que estão no coração de Tuas filhas, que o Senhor venha confirmar, ó Pai. Venha agir com poder. É o que nós clamamos e suplicamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amadas? Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Vamos encerrar, amados irmãos. Não esqueça de orar pelos pedidos, está no nosso grupo. Graças a Deus, tem vidas que estão sendo curadas em nome do Senhor Jesus. Nós não podemos parar de orar. Não pare de orar. Não pare de lutar. Não desista. Persevere em nome de Jesus. Quero agradecer a todos os irmãos que participaram conosco pelo Face. Que Deus abençoe poderosamente. Dê uma semana abençoada a cada irmão em nome do Senhor Jesus. Deus, Pai poderoso, é o que nós clamamos aqui nesse momento. Meu Deus, meu Pai, seja com todos os ofertantes dizimistas. Pai, eu peço bem por todos os celeiros da Tua igreja, ó Pai amado, Pai santo. Que cada celeiro venha estar abastado, Pai amado, Pai querido. Meu Deus, não permita faltar, ó Pai amado, Pai querido, o pão de cada dia na vida dos meus amados irmãos. Mas o Senhor é um Deus que provê, um Deus que supre, Pai amado, Pai querido. Seja com cada vida, ó Pai, cada lar aqui representada em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, eu abençoo e ministro sobre a vida de cada amado irmão. Pai amado, Pai santo, eu clamo também, meu Deus, meu Pai, por aqueles que estão passando por essa terrível enfermidade. Pai amado, toma eles em Tuas mãos. Talvez ele está no lar, ó Deus, ou internado. Meu Deus, meu Pai, visita ele nesse momento agora. Passa Sua mão curadora, Pai amado, Pai querido. Restabelece, restaura o vigor, ó Pai amado, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, eu clamo a Ti nesse momento, ó Pai. Meu Deus e meu Pai, vai visitando as famílias. Pai amado, vai operando com poder e graça. Meu Deus, meu Pai, que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. E a vitória é nossa, e a vitória é nossa, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe a vida dos irmãos poderosamente em nome de Jesus. Amém.